não faltando com a reverência, os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, abre comigo no livro, no Evangelho de São Marcos. Evangelho de Marcos, os irmãos que trouxeram os seus livros sagrados aí, abre comigo. Eu quero ler no capítulo de número 10. O telão está funcionando. Pode apagar a luz aí, José Wilson, por gentileza. Acenderam lá dentro, pode deixar. Irmãos, livro de Marcos, capítulo que eu quero ler é o capítulo de número 10, e eu vou ler a partir do versículo de número 46. Amém? Capítulo 10, verso 46. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Marcos 10 e 46 vai nos contar a história de um cego, que eu creio que a grande maioria já ouviu falar deste cego. Está escrito assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero enxergar. E Jesus então lhe disse: vai, pois a tua fé te salvou. E logo viu. Diga comigo: e logo viu. Vamos mais alto, irmãos. E logo viu. No 3, 1, 2, 3. E logo viu. E versículo de número 52, encerrando: e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Irmãos, eu quero ser sucinto. Eu tenho, embora quase uns 25 minutos aqui, mas eu quero ser bem rápido naquilo que Deus explanou ao meu coração. Eu confesso aos irmãos que eu havia convidado um outro irmão para estar ministrando a palavra de Deus aqui hoje. Ele estaria dirigindo e ele pregando. Porém, por algum motivo, ele não conseguiu chegar. E eu acredito que tem momentos que Deus quer usar a gente mesmo. É nós que temos que dar lugar a Deus. E eu confesso que eu estou aqui desde o começo do culto, pedindo ao Senhor uma palavra para que eu possa estar ministrando. E o Senhor me deu essa palavra aqui, que é uma palavra que algumas vezes eu já anunciei ela para a igreja, já preguei ela. Quando nós falamos aqui de um cego, a primeira coisa que nós vamos entender é que o contexto da história é um cego que não é cego de nascença, sentado à beira do caminho, está se aproximando a Páscoa em Jerusalém, e esse homem está sentado na alfândega entre Jericó e Jerusalém. Nós vamos entender que Bartimeu, o nome Bartimeu, ele não é apropriadamente um nome. Todas as vezes que você lê na Bíblia essa palavra bar, ou alguma coisa que vem logo depois do bar, significa filho de. Então você vai ver Bar Jonas, Bar Jesus e outros bar que existia na Bíblia. Quando nós falamos sobre Bartimeu, nós estamos falando de um homem que era filho de Timeu. E Timeu está sendo mencionado aqui nesse texto do livro de Marcos, porque Timeu tem uma história. E essa história, ela vai acabar resvalando na vida de seu filho, que é um cego chamado de Bartimeu. Nós vamos entender que nesse tempo aqui,
Timeu tinha sido um general do destacamento em Israel. Então Timeu, que era o pai desse cego, ele tinha sido um general de grande expressão, pois ele fazia parte do destacamento de Israel. Ele era um homem que era respeitado pelos israelitas. E nós vamos entender então que os romanos, eles estão travando uma guerra contra os israelitas, e uma guerra para tentar dominar o Ocidente. Eles estão tentando dominar o Oriente, estão tentando dominar a Palestina. Então os romanos não estão economizando armas, guerras e soldados. Eles estão lutando veemente para que eles possam conquistar Oriente, Ocidente e a Palestina. E quando a gente começa a estudar, nós vamos entender o porquê que Timeu é mencionado. Porque nesse quadro, Timeu, ele já estava na reserva, ele já não estava mais como general, ele já estava encostado. E como estava encostado, os romanos voltam novamente, e eles sabem que Timeu foi um soldado que lutou contra o povo romano. Então eles tentam confiscar os bens de Timeu. Eles entram, roubam todos os bens de Timeu, dizem que Timeu deveria ser preso. Depois, num outro julgamento, eles vão condenar Timeu a ser crucificado. E eles então vão matar Timeu crucificado. Os romanos não tinham dó e também não tinham piedade. Eles pegaram Timeu, crucificaram Timeu, mas tinha um problema. Timeu tinha um filho, que a Bíblia trata ele de Bartimeu. E antes de crucificar Timeu, eles pegaram esse menino, e para que esse menino não vingasse o seu pai, eles precisavam fazer alguma coisa. E aí é que eles cometem um erro, porque eles deveriam ter matado o menino, e não mataram, deixaram o menino vivo. Mas eles pensaram, se ele enxergar, ele vai nos matar amanhã, então vamos vazar os olhos do menino. E antes de matar Timeu, eles vazam os olhos de seu filho, o menino chamado Bartimeu. Entenda então que Bartimeu não tem nada a ver com o contexto. Ele não fez mal para ninguém, ele não nasceu cego. O seu pai era um general que era do destacamento de Israel, alguém que era respeitado, da alta escalão de Israel. E quando de repente ele perde o pai, ele fica órfão, e se não bastasse, vazaram os seus 2 olhos. Em Israel, ser cego era algo, irmãos, de grande desonra, porque quando alguém não enxergava em Israel, ele se tornava mendigo, porque ele não tinha uma outra coisa para fazer. Ele não servia para ser soldado, ele não servia para estar como mestre, como doutor, para fazer parte do sinédrio. Ele não poderia estar entre os fariseus. Ele era alguém escorraçado da sociedade. Então veja que esse menino, ele cresce rodeado de traumas. Primeiro, por perder o pai assassinado e crucificado. Segundo, por não enxergar. Imagina esse menino crescendo em Israel, e alguém está dizendo, esse era filho de Timeu, e ele cheio de traumas, cheio de nós na garganta. E nós vamos entender que isso levou a ele a ir embora de Jerusalém e ir para Jericó, porque ele não teve a audácia de ficar no lugar da sua humilhação. O que nós vamos entender aqui, irmãos? É que quando ele vai embora, alguém dá uma capa para ele se tornar mendigo. E ele vive como, irmãos? Na alfândega, saindo de Jericó, a caminho de Jerusalém. E por muitos anos, Bartimeu está ali mendigando, pedindo esmola. Ele vivia do resto, da sobra, da piedade de alguém, da fraternidade de alguém. Era um homem que vivia praticamente, irmão, à mercê da própria sorte. E a Bíblia vai nos contar essa história e vai nos dizer o seguinte, que
Quando Timeu é colocado nessa alfândega, está perto da Páscoa, e Jesus precisava cumprir a sua entrada triunfal. Para entrar, ele deveria sair. Então Jesus vai resolver alguns problemas em Jericó. Ele precisa ir até Jericó. É nessa ocasião que ele se encontra com alguns homens, muda a história de alguns homens. E quando ele vai para Jericó, chega aos ouvidos de Bartimeu que o Jesus de Nazaré estava ali. Irmãos, imagina você que quando ele escuta essa história, ele vai para a alfândega, e qual é, irmãos, a perspicácia de Bartimeu? Eu vou ficar aqui porque se ele entrou em Jericó, ele vai ter que sair de Jericó. Uma hora ele vai passar por aqui. Em algum instante ele vai passar onde eu estou. E eu sei que quando ele passar, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Então entenda, irmãos, que ele não está enxergando, mas ele sabia para onde ir. Entenda que ele é cheio de traumas, mas ele sabia para onde ir. Ele é um camarada que cresceu à mercê da sorte e da ajuda de outras pessoas, mas ele sabia aonde ir, porque ele não enxergava, mas ele não nasceu cego. E isso, irmão, me dá o entendimento que se ele não nasceu cego, mas estava cego, aquilo era um momento que ele estava vivendo. E há momentos na nossa vida que nós nos encontramos, irmãos, talvez como Bartimeu, cheio de traumas, cheios de problemas que descem de nossos pais para nós. Viemos carregando dificuldades e traumas e nós na garganta, que nós vamos crescendo, e a tendência é como Bartimeu, se afastar da família, se afastar da cidade, se afastar dos amigos. E a Bíblia vai dizer que ele preferia viver longe de todos, como mendigo, do que viver desonrado na sua própria cidade natal. E acontece conosco também, irmãos. Há problemas que a nossa tendência é se afastar, é se esconder, é não querer ver ninguém. A gente prefere estar mal longe daqueles que a gente ama, do que estar mal perto daqueles que a gente ama. E Bartimeu, ele está aguardando Jesus voltar para Jerusalém. Nós vamos entender que de Jerusalém para Jericó era 30 quilômetros de uma cidade a outra. Jesus fica durante algum tempo dentro daquela cidade. E nós vamos entender que ali ele vai se encontrar com homens, ele vai mudar, ele vai fazer grandes milagres, como a transformação na vida de um homem que estava em cima de uma árvore, de um sicômoro, e ele pede para descer, para habitar na casa, para pousar na casa daquele homem. E isso, eu entendendo a mensagem, eu fico pensando, Jesus dormiu na casa deste homem, ele pousou na casa deste homem. Alguém vai olhar e vai dizer, ele está dormindo na casa de um pecador. Como é que Jesus dorme na casa de um cobrador de imposto? Mas Jesus, o que eu quero que você entenda, ele demorou para sair de Jericó. Mas Bartimeu não arredou o pé, porque ele sabia que uma hora Jesus iria passar por ali. Sabe qual é a nossa maior dificuldade, irmãos? É a persistência. Porque Bartimeu me ensina que mesmo Jesus dormindo na cidade, ele fica ali aguardando, ele fica ali esperando. Porque qual é o pensamento dele? Uma hora ele vai ter que passar por aqui, e enquanto ele não passa, eu não saio da minha posição, eu não saio desse lugar. Enquanto a saída da cidade é por aqui, se ele entrou, ele vai sair. Então eu fico aqui até ele passar por mim. Eu vou repetir isso, eu fico aqui até ele passar por mim. Eu sou cego, eu sou cheio de trauma, eu me tornei um mendigo, ninguém gosta de ficar perto de mim, mas eu não saio daqui enquanto ele não passar por mim. E parecia que ele estava demorando, porque Jesus vai até dormir lá, irmãos.
Zaqueu, quem é que não conhece a história de Zaqueu? Desce depressa que eu vou pousar na tua casa. Lá em Jericó, Jesus visitou um cobrador de imposto chamado Zaqueu, dormiu na casa de Zaqueu. Isso significa que dormir é durante a noite. Então Jesus ficou durante o dia e durante a noite. E quem é que está na alfândega esperando? Sabe qual é o nosso problema? E Deus já falou na boca do nosso irmão João: é que a gente não sabe esperar, é que a gente não sabe aguardar. O nosso problema é que a gente quer tudo para ontem, e a gente pensa que Deus é uma lâmpada mágica que a gente estrala o dedo e tudo se resolve. Não, a vida vai nos apresentar traumas, vai nos apresentar algumas cegueiras, porque há momentos na nossa vida que a gente não consegue enxergar uma solução. Há momentos na vida que a gente fica triste, longe de todos, mas o que Bartimeu fez foi subir a uma árvore para enxergar Jesus. Já Bartimeu não enxergava, mas ele não usou uma desculpa e nem uma prerrogativa para não alcançar ao Senhor Jesus, porque Bartimeu enxerga, Timeu não. O que eu estou pregando para você? Quem quer dá um jeito, não fica arrumando desculpas. Porque Bartimeu poderia dizer, sabe o que, irmãos? Eu não enxergo, como é que eu vou ver? Olha a perspicácia de Bartimeu, eu não enxergo. Mas se ele entrou em Jericó, ele vai ter que sair, porque vai ter a entrada triunfal. E eu sei que a entrada e a saída é aqui. Eu vou ficar aqui e eu vou cruzar os braços, e enquanto ele não passar, eu não saio daqui. O dia está passando e ele está lá. A noite chega, Bartimeu está lá. A noite acaba, Bartimeu está lá. O dia amanhece de novo, e quem é que está lá no mesmo lugar? Bartimeu. Porque se tardar, espera, porque o que há de vir virá e não tardará. Está faltando persistência, está faltando você esperar um pouquinho mais, está faltando você não desistir, porque Bartimeu tinha todas as prerrogativas e todas as debilidades para desistir. Quando a noite caiu, ele poderia dizer, eu vou embora, porque eu não sei a hora que ele vai passar. Mas não, ele ficou esperando. E alguém disse aqui hoje, irmãos, e eu ouvi o Espírito Santo falando: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas enquanto Ele não se inclina, eu vou esperar. E Bartimeu está lá, a noite caiu e ele está lá, o dia chegou e ele está lá, quando de repente ele está ouvindo, irmãos, um barulho bem ao fundo. É uma multidão que vem vindo. Bartimeu sabe que o barulho é diferente, porque quando alguém perde a visão, isso é comprovado cientificamente, aguça a audição. Eu vou repetir: quando alguém perde a visão, aguça a audição. Quando você não conseguir ver, então pelo menos ouça. Porque há momentos que a gente perde de um lado, mas ganha do outro, irmãos. Será que você consegue enxergar que a dificuldade te aproximou mais de Deus? Será que você consegue enxergar, irmãos, que esse momento difícil te fez estar próximo dEle, te fez estar perto dEle? Deus está dizendo, nem de tudo é ruim não. Bartimeu não tinha motivo para estar do jeito que ele estava. Era o pai dele que eles queriam, era o pai que eles pegaram, porque o pai fez um conluio para ir contra os romanos. Então vieram, pegaram o pai, crucificaram o pai e cegaram o filho. Mas olha o que o texto está me dizendo aqui: deixaram o menino vivo, não mataram o menino. E vem a Bíblia dizendo, enquanto há vida, há esperança. Em outras palavras, no original, enquanto está vivo, tem espera. Porque esperança significa esperar. Enquanto há vida, há esperança. O Senhor está dizendo, a porta está fechada, mas você está vivo.
O desemprego chegou, mas a vida está aí. O seu emprego não está vendendo como estava, mas a vida está aí. Os anéis vão embora, mas os dedos estão aí. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás tentou de todos os jeitos acabar com a sua vida. Mas sabe qual foi o erro de Satanás? É que ele te deixou vivo. E Satanás não sabe que trauma não derruba crente. Ele não sabe, irmãos, que dificuldade não deixa crente na lona. Porque a gente sabe que uma hora Jesus vai passar por aqui. E quando ele chegar, ele vai mudar a nossa situação. Aleluia. Abashuri bicandaramasaio. Então, irmão, está difícil, mas eu estou esperando. Olha para alguém e fala assim: espera, espera. Fala, Deus não deu ainda a última palavra. Deus ainda não bateu o martelo. Alguém disse quebrou. Alguém disse divorciou. Alguém disse não tem mais jeito. Alguém disse os olhos vazaram. Não tem mais como enxergar. Mas tem alguém diferente que vai passar no meio do caminho e que vai ter encontro com alguém. Ele está dizendo, quando ele chega, a gente escuta um barulho diferente. Será que eu posso escutar um barulho diferente aqui hoje? Aleluia. Porque quando ele chega, a multidão fica alvoroçada. Aí Timeu, ele sabe que quem está vindo é alguém de Nazaré, é o Cristo. Então sabe o que ele faz? Ele arruma um jeito. Eu vou repetir. Ele arruma um jeito de chamar a atenção de Jesus. Pergunta assim: pastor, como é que chama a atenção de Jesus? Eu vou te responder: clamando sem cessar. Como é que Jesus tem a atenção voltada? Clamando sem cessar. E o que mais me chama a atenção é que quando ele começa a clamar, ele não é atendido de imediato. Segundo, ele continua clamando e encontra impedimento, porque a multidão está dizendo: fica calado, não perturbes o mestre, para de clamar. E a Bíblia vai dizer que ele continua clamando em alta voz. Vamos trazer para o original essa palavra aqui. Primeiro, o que significa clamar? Requisitar algo em alta voz. Eu vou ser bem claro com alguns crentes aqui, irmão. Não vai cair nada do céu para você, não. Se você estiver pensando que Deus vai levantar você, botar no colo e te levantar e te balançar que nem um bibelô distante, você está muito enganado. Por que em todo culto Deus fala com ele, não fala comigo? Fala com ela, não fala comigo? Eu vou te dar uma receita. Chama a atenção de Jesus para você. Você não está enxergando, mas levanta a sua voz, porque o olho não está enxergando, mas a voz está boa. O olho não está enxergando, mas os ouvidos estão ouvindo. Então Bartimeu, ele vai usar algo, irmão, pessoal. E ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando ele fala filho de Davi, a Bíblia vai dizer: Jesus parou e olhou para o cego. Jesus na hora teve a sua atenção voltada, porque filho de Davi era uma promessa. Davi foi aquele a quem o Senhor levantou como o segundo monarca de Israel, e o Senhor fez uma promessa: para ser rei tem que ser da tua dinastia. Quando ele está dizendo Jesus filho de Davi, ele está dizendo: você é rei, e quem é rei tem reinado, e eu sei que o seu reinado está sobre a terra. Ele disse: Jesus filho de Davi, tu és o rei Jesus, tu és o Messias, tu és o que pode todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Jesus parou e olhou para o cego. Eu sei que o diabo não vai gostar do que eu vou pregar para você aqui nessa noite, mas eu vou pregar. Tem alguém
reclinado no céu, olhando para você nessa noite. Alabadara saio do como núbria. Tem alguém com os cotovelos no joelho, com as mãos no queixo, dizendo: tem alguém me clamando na terra. Tem alguém reconhecendo que eu sou rei. Ele está cego, mas sabe que eu sou rei. Ele está com dificuldade, mas sabe que eu sou rei. Ele é cheio de traumas, mas sabe que eu sou rei. Ele viveu longe de pai, longe de mãe. Ele viu o pai ser assassinado. É a última lembrança dele. Mas ele sabe que eu sou rei. Levanta as mãos. Eu não sei o tamanho da tua dificuldade, mas eu sei que se você está aqui dentro hoje, é porque você sabe que aqui dentro tem um rei dos reis e Senhor dos senhores. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque hoje eu vou te encontrar no meio do caminho. Hoje eu vou tirar os seus traumas. Hoje eu vou apagar as más lembranças. E eu tenho uma resposta de Deus para você. Ele parou, olhou e se inclinou. Irmão, fecha os teus olhos e imagina isso. Jesus está colocando o ouvido perto da tua boca. Jesus está se inclinando para você. Olha o que Isaías profetizou: os meus olhos não estão fechados, e nem os meus ouvidos tapados, para que não possa ouvir a tua voz. Tem alguém clamando aqui hoje? Tem alguém clamando aqui hoje? Tem alguém clamando aqui hoje, e ele manda eu dizer: o rei parou para te ouvir. Quando ele para ouvir, ele já passa a ter, irmão, uma intimidade, porque ele está ouvindo o barulho. O cego é cego, mas ouviu. O cego é cego, mas enxergou o que ninguém enxergava. Ele sabia que não era qualquer homem que estava subindo para Jerusalém. Não era qualquer homem que estava indo na entrada triunfal na Páscoa, a festa chamada Paixão. Ele sabia que quem estava ali era rei, era descendência de Davi. E a Bíblia vai dizer que Jesus fez uma pergunta para ele: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Deus está perguntando para você: o que é que você veio buscar de mim hoje? Porque o segredo tem hora não é correr, tem hora que o segredo não é ir atrás, tem hora que o segredo, irmão, está lá em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 2: se ouvir e se obedecer, pode ficar. Não é você que vai correr atrás das bênçãos, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Há momentos que você não consegue ir até Cristo, mas se você ficar na posição, clamando, reconhecendo que Ele é rei, é Ele que vem até você. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? Me fala, o que é que tu quer de mim? Bartimeu olhou, e ele poderia dizer, sabe o que, irmãos? Senhor, tu já sabe o que eu quero. Mas o Senhor me demonstra, irmão, que tem hora que Jesus quer ouvir da tua boca os seus problemas de verdade. Porque o simples fato de voltar a enxergar não era a maior bênção de Bartimeu. Quer ver? Jesus disse: o que é que tu queres? Ele disse: eu quero tornar a ver, porque eu já vi um dia, eu quero voltar a enxergar. Jesus disse: então veja. Porque a bênção de Deus não é para amanhã, a bênção de Deus é para agora. O nome de Deus é já. Eu não estou pregando que amanhã você vai ter boas notícias e ser abençoado. Eu estou pregando que hoje tu vai sair daqui abençoado. Eu estou pregando que hoje Deus está renovando as suas forças. Eu estou pregando que hoje o teu clamor subiu ao céu. Eu estou pregando que hoje o rei parou para te ouvir. E ele está dizendo: eu vou curar os seus traumas, eu vou arrancar as suas más lembranças. Aleluia. Aleluia. Estou encerrando, irmão, me dá 2 minutinhos, eu encerro. E a Bíblia vai dizer que quando ele volta a enxergar, ele pega a capa que ele mendigava, ele joga fora. Sabe o que significava aquela capa?
cobertura. Ele tinha que viver se cobrindo de tanta vergonha. O Senhor está dizendo que o seu tempo de vergonha passou. Joga a capa fora. Mas a maior bênção de Bartimeu não foi enxergar. Sabe qual foi a maior bênção de Bartimeu? Vai, a tua fé te... Jesus disse, vai, a tua fé te... Olha que mistério, irmã Eliana. Isso aqui é mistério. Jesus disse, vai. Ele disse, vou não, Senhor. Na última parte do versículo, logo viu, deixou a capa e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus disse, falou para ele, vai. Ele disse, vou não, Senhor. A partir de agora que eu estou enxergando, eu quero ir com você. Porque vai não é vem. Ele disse vai, ele disse vai não, Senhor, eu vou até você. Aonde tu for eu vou. Agora eu sou um seguidor, Pai. A minha maior bênção não é enxergar. A minha maior bênção é poder servir ao Senhor. Me deixa te servir, Pai. O Senhor está dizendo mais ou menos assim. Bartimeu não estava pegado na bênção, porque se ele tivesse, ele tinha ido embora enxergando e estava tudo certo. Bartimeu não queria a bênção, ele queria Jesus. Se você veio aqui só para receber o milagre, só para receber a cura, só para receber a cura dos seus traumas, das suas lembranças, isso é muito pouco. Jesus está até dizendo, olha, eu já te abençoei, o que tu queres? Eu quero ver, então vai, que a tua fé te salvou. Mas a pergunta é, quem quer vir e seguir a Jesus a partir de hoje? Porque a maior bênção é estar na presença dEle, é andar com Ele, é viver com Ele, é falar com Ele. A maior bênção não é só enxergar, a maior bênção é você acordar e saber que Ele está do teu lado, é você deitar e saber que Ele está do teu lado, é você estar almoçando e Ele está lá sentado do teu lado. Você está enfrentando problema na empresa e Ele está lá do teu lado. Você vem para a igreja, Ele está aqui te esperando. Você vai para a tua casa, Ele está lá te esperando. Você deita para dormir, Deus não dorme nem dormita. Ele fica do teu lado velando o seu sono, arrancando a tristeza. E o choro pode durar a noite inteira, mas quando você levanta, está escrito, a alegria, ela vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã? Porque a noite inteira Jesus ficou velando o teu sono, arrancando as suas tristezas, apagando os seus traumas. A pergunta é, você quer a cura? Ou quer seguir a Ele? Se coloca sobre os teus pés. Os levitas vão adorar a Deus com mais um hino. E eu vou chamar toda a igreja aqui à frente. Toda a igreja. Sai do teu lugar e vem aqui. Você vai sair daqui hoje não é com a bênção. Você vai sair daqui hoje com um abençoador. Vocês dão só um pouquinho de espaço. Pode subir aqui em cima, vem pra cá. Só um pouquinho de espaço, senão a mídia pega eu depois. Mas eu quero todo mundo aqui na frente. Pode subir aqui, vem pra cá. Isso, vai espalhando aí, dá certo. Aí, ó. Pode vir os irmãos lá do fundo. Sabe do que você está precisando, irmãos? É de clamar quando tudo vai mal. É de chamar a atenção de Jesus. E a mensagem que eu tenho para você é, pode vir para frente, vem para cá os irmãos. A mensagem que eu tenho para você, sabe qual é? Jesus parou e está te perguntando, o que é que você quer que eu te faça? Fala para mim o que é que você veio buscar de mim. Sabe o que eu vou dizer para ele hoje? Eu quero o Senhor, Pai. Eu não quero enxergar, não quero bênção, eu quero te seguir. Jesus está dizendo, vai abençoado. Eu estou dizendo, vou não, Pai. Eu não quero ir abençoado, eu quero ficar com a tua presença. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e clama a Deus. Não vou parar. Enquanto a gente louva, você ora. Chama a atenção de Deus. Aos teus pés. Oh, glória. Larará, 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 larará,
Chama a atenção de Deus nessa noite. Chama a atenção de Deus. O teu clamor, o teu louvor, a tua adoração pode chamar a atenção dele. Fecha os teus olhos e ora. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Que não me dá sossego. que não me dá descanso. Meu Deus de glória. Eu não tenho descanso. Canta isso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, Que não me dá descanso. que não me dá descanso. Fecha os teus olhos, evangelista Eu não tenho Gilberto. Vai orar por toda a igreja. E depois eu venho dar a bênção apostólica. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, oh, oh. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nós te agradecemos a Ti, pelos Teus filhos que aqui estão, ó Pai, diante da Tua presença, que tem sentido, Senhor, o Teu Espírito Santo. Pai, continua abençoando, tomando cada um em